Querido irmão, querida irmã, segunda-feira, 5 de outubro, lembre de dar o seu joinha, lembre de dar o seu like, tá bom? Nesta segunda-feira, onde nós temos o Evangelho para a nossa reflexão no dia de hoje, sobre o samaritano, o bom samaritano, aquele que se aproxima e leva o Evangelho de Jesus Cristo vivo na sua atitude, eu queria também refletir com vocês, de modo especial com jovens, de modo especial você, querido jovem, querida jovem. Queria ter uma palavrinha com você hoje, principalmente com você sobre os santos. Mas enfim, no evangelho de hoje, vocês vão pegar depois, vão refletir, vocês vão perceber que o Santo Evangelho fala do samaritano, Aquele que depois de alguns outros terem passado e ignorado aquele homem na sua necessidade, então aquele homem vai, se aproxima e é Jesus Cristo na vida daquele outro, com a sua atitude, curando a sua ferida, arrumando um lugar para ficar e justamente deixando uma quantia suficiente para ser cuidado. Ou seja, alguém que é o Evangelho vivo de nosso Senhor Jesus Cristo. É o que nós temos no Evangelho para hoje. E além disso aqui, eu queria perguntar de modo especial a você, querido jovem, querida jovem, você tem lido a história dos santos? Você, querido jovem, que busca e quer viver a santidade. Você que busca viver a santidade, a castidade. Você que quer ter uma vida santa, um namoro santo. Você que quer ser um estudante santo. Um estudante que dá testemunho de Jesus Cristo, seja no colégio, você jovem, adolescente, seja você que já está na faculdade, seja você igreja, você amigo. No seu grupo de amigos, você tem dado o testemunho de Cristo? Ou seja, você tem sido esse samaritano que é o Cristo vivo na vida do outro? Isso aqui é fundamental. O convite do Evangelho é para que nós sejamos sempre o Evangelho vivo na vida do outro. Nas nossas atitudes, nas nossas palavras, nos nossos gestos, no nosso modo de ser. Então, vocês jovens, estão sendo o Evangelho de Cristo vivo na vida do outro que está à sua volta? Principalmente na vida daquele que não tem fé? Na vida daquele que não vai à igreja? Então, um conselho, e por isso uma pergunta: tem lido a história dos santos? Quantos santos, querido jovem, você já leu a história? Por exemplo, esse mês começamos com Santa Teresinha, ontem nós tivemos São Francisco de Assis, e vamos ter dia 12 Nossa Senhora Aparecida, hoje São Benedito, tantos santos que a gente tem, que a igreja coloca como exemplos da sua obra para nós olharmos hoje e também desejar que Deus faça a obra de santificação em nós. Então, você tem lido a história dos santos? Não é para querer imitar tal e qual, porque são épocas diferentes, mas é para querer o mesmo amor, é para querermos o mesmo Deus, é para abrir o nosso coração, a nossa vida, para que Deus faça a obra do mesmo jeito que fez. Tantos santos, a riqueza do testemunho dos santos na nossa vida, e às vezes a gente deixa passar. Então você que está começando a sua vida de fé, você que ainda é adolescente, mas que tem uma vida engajada na igreja, que busca Jesus Cristo, um conselho do Padre Paulo César: leia a história dos santos. Pesquise até no seu celular, coloca aí no Google, o nome do santo que você quiser, a história desse santo, e o Google vai oferecer, para que você, inclusive, pare talvez até de pecar tanto, com seu celular, para que você também pare de perder tempo, às vezes no seu celular, só com coisas desnecessárias que não te levam à santidade, à salvação. Que às vezes não necessariamente é pecado, mas apenas é uma distração que não acrescenta nada na sua vida de fé. Então, você vai, a partir de hoje, pegar o seu celular. Se tiver condições, compra o livro da história dos santos. Se tiver acesso, você também pode comprar pela internet. Se não, coloca no Google. Usa a internet do seu celular, usa a internet da sua casa, como Carlo Acutis. Se você não sabe quem é Carlo Acutis, coloca na internet ele e você vai descobrir que ele vai ser beatificado em poucos dias. E ele foi um jovem, um adolescente, melhor dizendo, de 15 anos, que utilizou a internet para evangelizar. Talvez você ainda não tenha condições de evangelizar pela internet, porque justamente você precisa ser evangelizado. Então, leia a história dos santos e deixe que Deus entre na vida de vocês, queridos jovens. Use a internet que você tem na palma da mão
para colaborar para a sua caminhada para o céu. Utiliza a internet, o seu celular, para levar Cristo ao outro. Porque, meu irmão, todos nós sofremos da tentação das redes sociais, inclusive das redes sociais nos levarem ao pecado, pelas nossas conversas, o que estamos conversando com os nossos colegas e amigos, o que estamos partilhando nas nossas redes sociais, né? Quando nós falamos com alguém, seja homem, seja mulher, nós falamos de quê? Nós falamos de quem? Você tem postado alguma coisa que edifica o outro na sua rede social? Ou você tem postado só sobre você? Ou você tem postado só sensualidade para atrair as atenções? Olhem a vida dos santos. Leiam a vida dos santos. Conheçam a vida dos santos para se conhecerem e para deixar que Cristo cada vez mais entre na vida de vocês, no coração de vocês. Como eu disse, façam como Carlo Acutis, 15 anos, mas que utilizou a internet lá na sua época, agora há pouco, né? No final dos anos 90, 2000, quando ele faleceu, utilizava a internet, que não era tão difundida como hoje, para evangelizar, para levar seus coleguinhas para Deus. E ele alcançou, foi o primeiro. Então, repito, talvez você ainda não tenha condições de evangelizar, porque talvez você seja o primeiro que precisa ser evangelizado. Mas utilize o seu celular, utilize a sua internet para isso. Abra o seu coração. Leia. Esse mês também nós celebramos a Mãe, né? No título de Nossa Senhora Aparecida. Que sejamos marianos, jovens, sejamos marianos. Nos consagremos à Virgem Maria. Inclusive estou aqui com a minha cadeia, né? Que é essa pulseira com a medalha, quem não sabe, aqui é sinal do consagrado, do escravo de Maria. Na verdade é o escravo de Jesus por Maria. Eu convido a você, conheça isso, pesquise como eu me consagro a Nossa Senhora. Como eu vou utilizar e deixar que a mãezinha de Jesus, que é minha, que é nossa mãe, me ajude a caminhar para seu filho Jesus. Seja curioso. Às vezes a gente é curioso para coisas tão bobas. Às vezes a gente é curioso para coisas tão bestas que não nos santificam. Às vezes a gente é curioso para coisas que nos afastam de Deus. Mas nem sempre somos curiosos para Deus. Por isso, olhar a vida dos santos não é adorar os santos. Olhar a vida dos santos não é ser um idólatra, nem um bobo. Mas olhar a vida dos santos é olhar a história da salvação, que aconteceu e acontece de forma real na vida daqueles que se amam. Olhar a história dos santos. Eu quero que vocês guardem esta frase que o padre vai dizer agora. Olhar a vida dos santos é ver o amor de Deus sendo traduzido na vida de pecadores, como você e como eu. Olhar a vida dos santos é olhar a história e o amor de Deus que aconteceu e acontece de forma concreta. Você precisa disso, eu também preciso disso. Que ela nos ajude. Então, leiam, pesquisem, estudem, degustem a história dos santos. Tenham curiosidade santa, porque curiosidade pecaminosa nós já temos demais. Tenhamos curiosidade santa. E com o exemplo e o testemunho dos santos, também nós vamos nos santificando a cada dia, para um dia chegarmos à salvação eterna, aquilo que é o projeto de Deus para nós, o céu em nossa vida. Amém. Querido jovem, que desça do céu a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo.